Imagine viver em uma cidade completamente perdida, onde um peixe gigante traz um homem de volta à vida só para pregar a mensagem do arrependimento. Pode parecer algo saído de conto de fadas, mas acredite, isso aconteceu na Bíblia. O que você diria se soubesse que, além de histórias como essas, muitos outros lugares mencionados na Bíblia estão repletos de evidências históricas e provam que esses eventos não são apenas ficção? Hoje vamos explorar 6 países mais mencionados na Bíblia e revelar o que os arqueólogos descobriram que comprova a veracidade dessas histórias bíblicas. Prepare-se para ver a Bíblia de uma forma completamente nova. Antes de começarmos essa jornada pelo mundo bíblico, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esses incríveis descobrimentos. Agora vamos lá. Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar como a descoberta feita no Egito pode mudar tudo o que você sabia sobre a história de José, o filho de Jacó. Eu garanto que o que você vai ouvir vai te deixar sem palavras. Agora vamos viajar para o primeiro país da nossa lista. A nossa primeira parada nos leva a um lugar com uma história impressionante, o país moderno do Iraque, onde na antiguidade ficava a Nínive, a capital do Império Assírio. Agora, quando você pensa em Nínive, o que vem à sua mente? Talvez você lembre do profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe, uma história que para muitos soa como um conto fantástico. Mas se olharmos mais de perto, veremos que essa história carrega impacto ainda mais profundo e revelador. Já imaginou estar no lugar de Jonas, saindo do ventre de um grande peixe e indo pregar para uma cidade inteira que tinha um histórico de maldade e idolatria? Quem aqui conseguiria cumprir esta missão, sabendo que o destino de toda uma cidade estava em suas mãos? Mas o que torna essa história ainda mais surpreendente é o contexto cultural em que Jonas estava inserido. Os assírios, o povo de Nínive, era conhecido por sua crueldade e por adorar deuses que para eles vinham do mar. Eles acreditavam que esses deuses, que tinham a aparência de monstros marinhos, saíam das águas todos os dias para ensinar a eles tudo, desde a ciência até a astrologia, e à noite retornavam para o mar. Eles tinham um poder sobrenatural associado ao mar, e era desse mesmo mar que Jonas estava emergindo, após ser engolido pelo grande peixe. Agora imagine a cena. Você está diante de uma cidade inteira que acredita que seus deuses marinhos são os únicos capazes de controlar o futuro do universo, e de repente aparece um homem com cheiro de peixe, dizendo que os deuses deles estavam com os dias contados. Que cenário é esse, não é? Parece algo impossível de acontecer, mas foi exatamente o que Jonas fez. Jonas, com a sua missão aparentemente impossível, pregou a mensagem de arrependimento para o povo de Nínive, alertando sobre a destruição iminente se não mudasse os seus caminhos. E o que aconteceu depois foi nada menos do que um milagre. Nínive se arrependeu, sim, a cidade inteira, desde o maior até o menor, se vestiu de pano de saco e jejuou, buscando a misericórdia de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de número 5. O povo de Nínive acreditou em Deus e proclamou um jejum, vestindo-se de saco, desde o maior até o menor deles. Mas o que podemos aprender com essa história? Primeiro, que Deus tem o poder de transformar até corações mais duros, e segundo, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Nínive, uma cidade considerada irremediável pela maioria, teve um arrependimento genuíno e foi poupado pela graça de Deus. E o que isso significa para nós? Significa que não importa o tamanho do nosso erro, Deus sempre nos oferece uma oportunidade de transformação se nós se arrependermos. Essa história de Jonas em Nínive
nos ensina que a verdadeira transformação não vem de grandes feitos humanos, mas da misericórdia de Deus. Não importa o quanto alguém tenha se afastado dos caminhos de Deus, sempre há espaço para o arrependimento e para o novo começo. Agora vamos viajar para o segundo país, a Turquia, os hititas e a Arca de Noé. Agora nossa jornada nos leva para um lugar repleto de história e mistério, a Turquia, uma nação que guarda alguns dos maiores segredos do mundo antigo. Você sabia que um dos impérios mais poderosos da antiguidade, os hititas, foi mencionado na Bíblia, mas muitos céticos questionam sua existência até o final do século XIX? Durante séculos, os hititas eram vistos como uma lenda, uma história inventada, até que os arqueólogos fizeram uma descoberta que mudaria a visão sobre a história bíblica para sempre. Imagine ser um arqueólogo e de repente descobrir algo que prova a veracidade de um povo que foi considerado fictício por séculos. Você ficaria em choque, não é? Mas foi isso que aconteceu com os hititas. Eles eram conhecidos na Bíblia, mas ninguém conseguia encontrar evidências tangíveis de sua existência, até que no final do século XIX, nas ruínas da cidade de Hattusa, foram desenterradas, junto com milhares de tabuletas de barro, que comprova que os hititas eram de fato uma grande civilização. E não para por aí, a Bíblia também nos fala da famosa Arca de Noé, que de acordo com as escrituras, teria pousado nas montanhas de Ararat, localizado na Turquia. Agora, se você acha que essa é apenas mais uma história mítica, pense de novo. Diversas pessoas ao longo dos anos afirmam terem encontrado os restos da arca, e muitos acreditam que ela realmente repousou ali, no topo do Ararat, como a Bíblia descreve. Você acredita que a Arca de Noé foi realmente encontrada? Alguns dizem que sim, enquanto outros são mais céticos, apontando para as formações naturais na região. Mas o que realmente é fascinante é como a Bíblia, mais uma vez, nos leva a um local real, onde histórias centenárias ou até mesmo milenares ganham uma nova perspectiva. Olha o que a palavra do Senhor nos afirma em Gênesis, capítulo 8, versículo 24. E no 7º mês, ao 17 dia do mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Essa simples passagem de Gênesis nos dá um ponto de partida para uma das maiores buscas arqueológicas de todos os tempos. Agora sabemos que o Monte Ararat é real, mas o mais importante ainda, essa história nos ensina sobre a fidelidade de Deus e sua capacidade de preservar a humanidade. Mesmo diante de um grande juízo, a arca não foi apenas um barco, foi um símbolo de salvação, de esperança e um testemunho da misericórdia de Deus. Agora viajamos para o terceiro país, o Egito, a história de José e os hieróglifos. Agora nossa jornada nos leva para o Egito, um lugar que é praticamente o berço das civilizações antigas. E é aqui, em uma terra de pirâmides, templos e hieróglifos, que uma das histórias mais fascinantes da Bíblia acontece, a de José, o filho de Jacó. Você provavelmente já ouviu falar nele, o jovem que foi vendido pelos seus próprios irmãos e se tornou uma figura de poder no Egito. Mas o que talvez você não sabia são as impressionantes evidências arqueológicas que provam a veracidade da sua história. Você sabia que José foi vendido por 20 shekels? E os arqueólogos descobriram que esse era, de fato, o preço de um escravo no Egito da época. Isso mesmo, a Bíblia nos traz detalhes precisos sobre a história e a arqueologia está provando que esses detalhes estão corretos. Parece que a Bíblia não erra. É importante lembrar que, durante a vida de José, o Egito estava no auge de sua grandeza. As inscrições nas paredes dos templos e das tumbas muitas vezes descrevem o cotidiano, as leis e até os costumes que José viveu. E ao estudá-los, encontramos confirmação de muitos detalhes que a Bíblia menciona sobre a vida no Egito. Esses símbolos antigos são as ferramentas que os arqueólogos usam para decifrar
o passado e dar uma clareza sobre o mundo bíblico. Você sabia que no Antigo Egito a venda de escravos era registrada em documentos? E de acordo com hieróglifos descobertos, o preço de um escravo na época de José realmente era de 20 shekel, o que confirma ainda mais a precisão histórica da Bíblia. Isso é incrível, meus irmãos. A Bíblia e os registros arqueológicos como esses estão alinhando de uma forma que valida ainda mais a veracidade das Escrituras. Isso nos faz perguntar: como a Bíblia pode ser tão precisa sobre tantos detalhes? Isso nos lembra que a palavra de Deus não é um simples livro de fé, mas também uma obra de grande precisão histórica. Mas isso não é tudo. Um dos maiores achados arqueológicos no Egito foi a descoberta de um túmulo que pode estar relacionado a José. Dentro deste túmulo, os arqueólogos encontraram uma estátua de um homem com cabelo vermelho e uma túnica colorida. Exatamente como a Bíblia descreve a famosa túnica de José que o seu pai Jacó fez para ele como um sinal de amor e favoritismo. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 3, Israel amava mais a Jacó do que a todos os outros filhos, porque o tinha tido na sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Esses detalhes arqueológicos são fascinantes, não é? Agora imagine o cenário. José passou de um simples escravo para um dos homens mais poderosos do Egito, a sombra de Faraó. O que parecia uma grande traição, na verdade se transformou em um plano divino que o colocou no caminho para salvar não apenas o Egito, mas também a sua própria família, que estava passando por uma grande fome. Essa é a linda história de José. Deus usa até os momentos mais difíceis para cumprir o seu propósito. E o mais fascinante é que depois de sua morte, José e seus irmãos foram enterrados no Egito, conforme a palavra de Deus nos descreve. Agora, adivinhe, quantos túmulos foram encontrados? Exatamente 12 túmulos, um para cada um dos filhos de Jacó. Uma coincidência? Ou será que Deus estava nos mostrando, mais uma vez, que a Bíblia é verdadeira em cada detalhe? Agora pense comigo, se José não tivesse passado por toda aquela dificuldade, como ele teria chegado ao ponto de salvar toda a nação egípcia? Deus usa nossos maiores desafios para nos preparar para algo maior, algo que nós, em nossa limitação, nem conseguimos enxergar. Você tem permitido ver os planos de Deus para a sua vida, mesmo nos momentos de dificuldades? Agora faremos uma viagem para Israel, o desafio de Baal e o confronto de Elias. Agora vamos para Israel, onde o povo estava vivendo um dos maiores desafios espirituais da história. Eles haviam se afastado de Deus e começaram a adorar a Baal, o deus da tempestade. Em um momento decisivo, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal para um confronto épico no Monte Carmelo. Imagine o cenário: um homem sozinho desafiando centenas de profetas de Baal, que clamavam para que o fogo descesse do céu. Quem você acha que ganharia esta batalha? Pois bem, Elias, com a sua fé inabalável, orou ao Deus verdadeiro e instantaneamente o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, mostrando a todos que somente Deus é digno de adoração. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. O povo se prostrou e reconheceu: o Senhor é Deus. Esse momento não foi só um grande sinal de poder, mas também uma lição de fé. Quando confiamos em Deus, Ele sempre nos responde. E Elias nos ensina que a verdadeira vitória vem quando nós colocamos inteiramente nas mãos de Deus. Agora viajamos para o quinto país, a Jordânia, o nascimento das nações de Moabe e de Amon.
Agora vamos para a Jordânia, onde surgiram duas das mais conhecidas nações da Bíblia, Moabe e Amon. Essas duas nações têm uma origem curiosa, que vem de um episódio muito polêmico envolvendo Ló e as suas filhas. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas fugiram e, temendo não encontrar maridos, as filhas tomaram uma decisão que até hoje é chocante. Você consegue imaginar essa situação? Depois da destruição da cidade, as filhas de Ló acharam que não haveria mais homens na terra e, em um ato de desespero, tomaram uma atitude que originou duas grandes nações, Moabe e Amon. E a mais surpreendente é que essas nações se tornaram inimigas de Israel ao longo da história. De acordo com a Bíblia, as duas filhas de Ló ficaram grávidas e deram à luz a Moabe e a Ben-Ami, que deram origem às duas nações. Moabe, a nação que mais tarde se tornaria a inimiga de Israel, e Amon, também inimiga, com quem o povo de Israel teria inúmeros conflitos. Olha o que a palavra do Senhor nos revela em Gênesis capítulo 19, versículos 36 ao 38. As duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Essa história nos mostra como as escolhas humanas, muitas vezes baseadas no medo e na falta de confiança de Deus, pode gerar consequências que duram por gerações. Moabe e Amon, filhos de uma decisão polêmica, tornam-se inimigos de Israel. Um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, precisamos confiar em Deus e agir de acordo com os seus planos. Agora nós viajaremos para o sexto e o último país, a Síria, o rei Hazael e o impacto de Elisha. Agora vamos para a Síria, onde encontramos o rei Hazael, um dos maiores inimigos de Israel na história bíblica. O profeta Eliseu teve um encontro profético com Hazael antes de ele se tornar rei, e o que aconteceu ali foi impressionante. Eliseu chorou amargamente ao ver o futuro destruidor que Hazael traria para Israel. Imagine a cena, o profeta de Deus, o homem de fé, olhando para o futuro e vendo o sofrimento do povo de Israel, então chorando por isso. Isso nos mostra a profundidade da compaixão de Eliseu, que apesar de ser profeta de julgamento, tinha um coração sensível às tragédias que viriam. Deus revelou a Eliseu que Hazael se tornaria rei da Síria e traria grande sofrimento para Israel. E ele estava certo. Hazael foi cruel e destruiu muitas cidades de Israel, deixando marcas profundas. A Síria se tornou uma das maiores ameaças ao povo de Deus durante este período. A palavra de Deus nos diz, no segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 13, Então Hazael disse, o que é o teu servo, um cão, para fazer tal coisa? E Eliseu disse, o Senhor me mostrou que tu serás rei da Síria. E essa história nos ensina sobre a importância de ver o plano de Deus, mesmo quando ele envolve dificuldade e destruição. Deus tem um propósito, até mesmo em tempos difíceis. E nós, como Eliseu, devemos ter a coragem de enfrentar o que está por vir, sabendo que Deus está no controle. Essas histórias não são apenas contos antigos. Elas têm uma base histórica que pode ser confirmada através de descobertas, arqueologia e, mais do que isso, elas revelam a verdadeira grandeza de Deus e como ele age ao longo da história para cumprir os seus propósitos. A Bíblia é mais do que um livro sagrado, é um registro preciso de eventos que marcaram a humanidade. A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Se você ficou impressionado com essas descobertas e quer aprender mais sobre a Bíblia e as suas lições, inscreva-se no canal Texto e Contexto Bíblico, curta o vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer a verdade por trás dessas histórias. Até o próximo vídeo e Deus abençoe. E lembre-se, onde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha a ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja convosco. Amém.